Glória a Deus, saúde a cada irmã com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração nesse dia, mais uma vez, através da poderosa palavra de nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nesse dia, mais uma vez, quero deixar uma palavra para os irmãos, né? Para que venha abençoar a tua vida espiritual, a tua vida amorosa, a tua vida no casamento, né? No caso, na tua saúde física, né, na tua vida financeira. A Bíblia, ela nos dá margem para todas as áreas de nossa vida, amém? Mas se nós estiver firme no Senhor, né, todas as bênçãos nos seguirão, a palavra de Deus diz, né? Mas a principal é a espiritual, e para nós estar bem espiritualmente, nós tem que estar bem inteirado no que a Bíblia nos diz, né? Porque os tempos são difíceis, apareceriam muito apóstatas, né? Que apostatarão da fé, e são pessoas que o inimigo ia usar para distorcer a palavra. A Bíblia diz que até os próprios eleitos, se possível, serão enganados, né? Então o que vai te deixar alerta é a palavra, não é eu. Claro que eu posso trazer a palavra, mas o que te alerta é a palavra, porque eu posso errar, né? Eu posso ter falhas, com certeza tem pecados, né? Mas a Bíblia, ela não tem erro, amém? Você que se inscreveu agora no canal, ou se chegou até os últimos dias, né, a essas lives, nós temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e entremos em cadeias espirituais. Salmo 107, versículo 11 e 12. Temos falando de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e diante, que fala de ceiar errado. E ceiar errado é não ceiar plumado, que a Bíblia diz, né? Com isso, também chegamos em Mateus, capítulo 13, que fala da semente, que tem pessoas que recebem a palavra, ela enraiza, e tem pessoas que não firmam na palavra e vem a tribulação e ela cai. E cada dia que passa, nós estamos mais perto das tribulações. E eu aqui, irmão Moisés, a minha preocupação é que você esteja firme na palavra. Com esse texto, nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que eu quero ler aqui, mas quero falar no texto, mas preciso desse texto. 1 Coríntios 4, 15, que diz assim: ainda que tivéssemos 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz que ele gerou os discípulos, ele gerou irmãos, filhos de Deus, pelo Evangelho, né? Temos falando aqui também de ser todos irmãos, somos todos filhos de Deus. A Bíblia que vai responder, não é o Moisés, né? E com esse texto, eu quero ler o texto que eu tenho falado faz tempo, que é Mateus 13. Mateus capítulo 13, no versículo, deixa eu pegar só um verso aqui para não alongar demais, no 19, Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do Senhor e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E aí ele vem falando, eu já li o texto, depois você possa ler. Então ele fala da semente. Eu quero falar da semente hoje, porque Paulo ele gerou, né, os irmãos pelo Evangelho, pela palavra, a palavra e a semente. E nós se tornamos uma semente. E a palavra semente no grego, ela quer dizer esperma, irmãos. No grego, a palavra semente, esperma, ou prole, amém? Esperma, né? Semente no grego quer dizer esperma. Né? O que é um esperma, né? É o que sai de um homem, né? Eu vou falar aqui meio em códigos, como se diz. Você que é adulto, você sabe o que é um esperma, né? Aleluia. Então, a palavra é como quer dizer esperma no grego, que gera frutos. O esperma, quando um homem e uma mulher têm um relacionamento, né, sexual, gera-se filhos. Não é assim? Não é assim que funciona um relacionamento. Só que isso funciona, irmãos. Um relacionamento, um ato sexual entre um casal é realizado de que maneira? Quando tem que primeiramente tem que ter amor. Segundamente, o que tem que ter? Compromisso. Não é assim? Então gera-se filhos. Então Paulo estou gerando filhos. E o que o irmão Moisés está preocupado? Que tu gere frutos do Espírito. E tu vai ter frutos do Espírito quando tiver compromisso com o Evangelho. Por isso que essas pessoas em Mateus 13, diz a palavra que muitas caíram. Mas somente as que estavam enraizadas. Você está entendendo? As que estavam enraizadas. O amor não pode sumir. O compromisso não pode sumir, né? Quando a gente gera uma relação sexual, que aparece o sêmen,
né? Que nem eu com a minha esposa, vai estar fechando 25 anos que eu estou com ela. Nós tivemos um relacionamento, amor, sexo e 4 filhos. Então gerou filhos, gerou compromisso. Então, quando eu estou pregando o evangelho, cada dia que passa, meu compromisso aumenta com o evangelho, com a palavra de Deus, porque eu estou gerando filhos. E como criar esses filhos, aleluia? Hoje nós temos uma época difícil de criar os filhos, não é assim? Ainda físicos e os filhos espirituais, porque pode dizer, eu gerei vocês, pelo evangelho, pela palavra, que é o sêmen, né? Mas hoje, o que acontece, irmãos? Por que muitas pessoas caem no evangelho? Aqui a palavra de Mateus 13, 19, vai dizer por que muitos caem. Porque eles querem ter prazer, mas não querem ter compromisso. Não é assim os jovens hoje, né? Eles querem ter prazer, mas não querem ter compromisso, não é assim? Assim é na igreja, irmãos. Você vai no culto, você vai para quê? Ah, eu vou no culto, eu estou preocupado com a minha salvação. Amém. Mas o que mais? Né? O teu amor por Deus. Você está entendendo? Eu não posso querer ter um relacionamento com Deus de camisinha. Mas como assim, irmãos? Só ter prazer não ter frutos. Só ter prazer não ter fidelidade. Você está entendendo? Por que hoje tem muitas mães solteiras, muitos pais, né? Muitas doenças? Por quê? Porque foi feito pelo prazer, não foi feito pelo amor, pelo interesse, pelo carinho de conviver com aquela mulher ou com aquele homem. É claro que eu estou ilustrando a vida comum no dia a dia, do cotidiano, para ilustrar o nosso relacionamento com Deus. E aqui os que caíram, que não tinham raiz, não tinham compromisso com a palavra. Você está entendendo? Na sequência, eu vou explicar nos detalhes que isso aqui você vai entender demais, que essa palavra aqui é muita bênção. E prole quer dizer família, né? Aqui fala que a palavra no grego, semente, quer dizer esperma, quer dizer também um prole. O prole é uma família. Por isso que são todos filhos de Deus, são filhos de Deus quem tem compromisso com a palavra. Na sequência, eu vou mostrar isso para você nos detalhes, para você entender o que é a palavra semear. Por isso que Paulo diz, pelo evangelho vos gerei, pela escritura, pelas verdades, né? Hoje em dia, todo mundo sai para ter um relacionamento sexual, né? Antigamente tinha que ter a primeira coisa, tinha que casar virgem. Tanto o homem como a mulher, para depois ter-se um relacionamento sexual, você está entendendo? Hoje as pessoas querem a bênção e não querem o dono da bênção. Certa vez eu cheguei no culto, fui fazer uma abertura no ministério que eu estava, e eu disse assim, quem veio buscar a bênção, levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Eu não levantei. Eu digo assim, irmãos, eu não vim buscar a benção. Aí todo mundo olhou um para o outro, eu vim buscar o dono da benção. Porque se eu tiver o dono da benção, eu vou ter a benção, irmãos. Você está entendendo? Eu devo ir a Deus para buscar Deus, para adorar o Senhor, né? Para adorar a beleza dele. Nós devemos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Aí vai vir as bênçãos, irmãos. Aí vai vir um verdadeiro evangelho no nosso coração, quando nós somos com a intenção de adorar. Por isso que no evangelho de João 4, 23, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Verdade é a palavra. Por isso, sêmen, irmãos. Na sequência, nós vamos ver esse detalhe do semear do esperma, né, que é o sêmen, que é, na linguagem de hoje seria o sêmen, né? O esperma, que é a mesma coisa, que gera filhos. E Paulo diz, eu vos gerei. A intenção aqui é gerar filhos e filhas, mas na verdade, na sequência nós vamos explicar com mais detalhe este assunto e você vai entender, se você quiser compromisso com a palavra, tu vai entender o que Deus quer falar com você através dessa palavra. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teus caminhos, em nome de Jesus. Paz.